consequentemente, absolutamente. Tropeçou na vírgula, falei no travessão, na ponta da língua, na borda da fala. Papo careta, papo furado, papo cabeça, papo cabeça. Seguem palavras na contramão. Não é ponto final, é exclamação. Fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério. Meus caros, é óbvio que a primeira pergunta, para a gente começar a desvendar essa coisa chamada felicidade, eu queria saber de cada um de vocês o primeiro conceito. O que é felicidade? De uma maneira breve para cada um de vocês. Davoli. Vamos na sequência? Tá. Olha, a felicidade ela não pode ser colocada em cima de fatores que geram, né? Então, a pergunta, o que faz alguém feliz? A forma como essa pessoa interpreta as coisas que estão acontecendo na vida dela. Uma coisa que é muito clara para a gente é entender que a felicidade é um estado de espírito, né, em que você simplesmente não sente a falta de outras coisas. Quer dizer, vou dar um exemplo bem simplesinho. Eu estou bem alimentado, né? Pô, isso é um estado de felicidade. Alguém vai falar, pô, mas podia ter outras coisas mais. Sempre pode ter outras coisas mais. Mas a questão é, será que eu preciso de outras coisas mais? E eu acho que a felicidade ela fica simples quando você pega uma criança pequena, que basicamente ela chora quando está infeliz. Ela vai chorar por fome, ela vai chorar por dor, ela vai chorar quando alguém retira algumas coisas dela. Do contrário, ela está em estado de felicidade, em um estado que permite ela, entre outras coisas, dormir em paz. A felicidade está nisso. Maravilha. Por falar em maravilha, Mara, o que é felicidade para você? Olha só, Rodrigo, eu profissionalmente, pessoalmente, eu gosto muito da coisa da dualidade. Eu acho que nós somos, o mundo é feito, configurado a partir das dualidades. Então, existe o polo positivo, o polo negativo, a noite, o dia, enfim, todas as suas antíteses. Então, nesse caso, se a gente for olhar sob esse ponto de vista, a gente vai entender que felicidade, para que a gente entenda a felicidade, basta que a gente pense no seu oposto, que é a infelicidade. Quer dizer, a ausência da infelicidade já é uma felicidade, né? Quer dizer, o fato de você não ter razões ou não se sentir infeliz já pode ser considerado uma felicidade. Então fica aí a questão da dualidade. Eu acho que a dualidade é que rege não só essa emoção, e felicidade sim é uma emoção, infelicidade também, e todas elas têm as suas funções. Então, na verdade, não dá nem para a gente enaltecer tanto a felicidade como a gente imagina, mas vale a reflexão. Sig, meu caro, o que é felicidade para você? Bom, para um economista falar de felicidade com dois psicólogos, aí já estamos entrando na temeridade. Mas... Eu não sei se te ajuda, mas se eu tivesse alguma coisa de conhecimento de economia, eu também era feliz. Acho que ajudou um pouquinho. Bom, eu acho que os dois caracterizaram bem o que é felicidade. Eu não vou tentar fazer isso. Eu vou partir um pouco mais para alguma característica dela. Por exemplo, felicidade para mim é alguma coisa efêmera. Eu não posso dizer eu sou feliz, eu tenho que dizer eu estou feliz. E esse estado, essa sensação de felicidade vai se esvanecendo aos pouquinhos. Por quê? O que me faz feliz? Eu ter conseguido algo que eu desejava. Pode ser alguma coisa material, até consumista, pode ser uma coisa imaterial, pode ser uma coisa até espiritual. Eu desejava, obtive, me encontro então num estado de felicidade, tenho uma sensação de felicidade que vai se esvaindo aos poucos. Será que porque vai mudando o meu equilíbrio hormonal? Não sei, por alguma razão vai se esvaindo. E essa característica da felicidade parece que efêmera, todos em nossa volta, Sig, Mara, Davoli, não sei se vocês sentem isso, mas parece que todos em nossa volta têm mais dinheiro que nós, consomem mais do que nós, se relacionam melhor que nós, são bem-sucedidas, possuem famílias perfeitas, corpos perfeitos e transam 3 vezes ao dia. Essa é a ideia imposta pela mídia e pela própria sociedade que a gente vive.
A felicidade virou uma obsessão? Eu não acho que seja só a sociedade. Engraçado, eu quero corrigir um discurso aí, que todo mundo faz, e que eu acho que está na hora da gente começar a parar de fazer meia-culpa. Quando a gente fala a sociedade, a gente fala as pessoas, a gente está se tirando fora, a gente não está se incluindo nisso. O inferno são os outros. Então assim, na verdade, a gente é parte disso, nós estamos intrinsecamente ligados com essa dramaticidade toda, porque a gente repete isso. Então assim, experimenta, faz um teste em rede social, por exemplo. Você entra na rede social e você não está legal, porque a gente não é feliz todo dia, a gente não está bem todo dia, entendeu? Então assim, aí você não está legal. Você entra e você tem vontade de entrar e já colocar aquela frase dramática de que o meu mundo acabou, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó azar, odeio esse lugar. Se você fizer isso, imediatamente você vai ter uma rejeição de quem está te lendo. Ao contrário, se você escrever uma frase linda, otimista, ainda que não seja o seu interior, você vai ser muito bem aceito. Então aí a gente passa a repetir isso. E é essa a questão. Então quando a gente avalia o outro, por isso que a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque a grama do vizinho o vizinho está sempre espiando a tua grama para ver como é que ele vai fazer a dele. Então na verdade não é ela que está melhor, nós é que estamos com um olhar pior. Siga. Será que a gente não confunde, às vezes, felicidade e alegria? Eu estava vendo ali a matéria sobre o pessoal e ele conta que entrou num quarto, o paciente tinha acabado de morrer, ele teve que respeitar, ele disse que não tinha como levar felicidade lá. Eu discordo um pouco. Ele não tinha como levar alegria lá, não tem como ficar alegre pela morte de um ente querido. Mas dá, às vezes, até para ficar feliz por aquela pessoa ter parado de sofrer, apesar da alegria não estar lá. Então, talvez sejam coisas diferentes. Reflexão, até mesmo para a gente, que daqui a pouco nós vamos entrar nesse paradoxo também. Será que felicidade também não está no alívio do sofrimento? Simplesmente em aliviar o sofrimento já não é um sinal de felicidade? Complemento da voz. Existem alguns aspectos que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, qualquer sentimento, ele está ligado à interpretação que você faz, né? A perda de uma pessoa pode ser o fim da vida de outro, quer dizer, desde que fulano morreu, minha vida nunca mais andou, eu não tenho mais nenhum prazer, tá? Mas nós sabemos de pessoas que a partir da perda de alguém, elas se enchem de motivação para poder crescer. Eu acho legal quando a gente pensa sobre essa questão de que se eu mudo a maneira de interpretar o mundo, interpretar as ideias, eu começo a ter outro tipo de sentimento. Não estou falando que é uma coisa automática e que eu decido que a partir de segunda-feira eu vou ter uma visão positiva ou negativa. Não é isso. Mas é uma questão muito mais prática, né? Nós temos coisas essenciais para a vida e nós temos as coisas que vão sendo colocadas no dia a dia, muito especialmente pela globalização, muito especialmente pelos meios de mídia, né? Aí a gente vai começando a mudar os nossos desejos na direção dos processos. Se a gente voltar 50 anos atrás, nós tínhamos várias fontes de felicidade. Só que perto das de hoje eram pouquíssimas. Então você tinha lá alguns desejos, se desse para alcançar parece que estava bom. Hoje nós temos muitos mais desejos. Eu me lembro de ir tomar um refrigerante em algum lugar e você ter 3 marcas, 3 coisas diferentes. Hoje você tem dezenas de marcas, aí você fica em dúvida, qual vai me deixar feliz? Felicidade é a forma como você interpreta aquilo que alguém te falou, a forma como você interpreta o próprio clima. A gente está vivendo um período, se não no Brasil inteiro, pelo menos aqui no estado de São Paulo, em que de manhãzinha está um frio terrível, à tarde está um baita calor, de um dia para o outro muda, e tem gente que fala assim, mas com esse tempo é horrível, não sei o quê. Outros falam assim, mas eu curto muito esse tempo. Pô, mas a questão é a interpretação, você não tem controle sobre o tempo. Mas eu acho importante colocar... Eu vou ter que viver no tempo que tá ali. Completando a fala do Davoli, mas eu acho importante completar que assim, isso não é querer trazer a responsabilidade toda para o indivíduo, dele ser ou não ser feliz. Você tem que interpretar assim para ser feliz ou assado. Não, porque nós temos um aspecto fundamental que não foi dito ainda, Rodrigo, que é a questão cultural. E pegando o gancho do que ele falou da questão do hospital, que aliás é a minha área de trabalho, né, de atuação, a questão é tão forte que assim, existem culturas no mundo em que a morte é celebrada. Né? Existem
existem festas no dia da morte da pessoa, eles fazem festas, existem rituais de alegria na morte de um ente querido, alguma coisa assim. Então, na nossa cultura, na cultura ocidental, eu aprendi, Rodrigo, que quando tem uma pessoa morta, nós temos que manter o silêncio, nós temos que respeitar a dor do outro, a gente tem que, se duvidar, tem até que chorar sem ter vontade. Então, isso é cultural também. Então, quando ele fala, na fala dele, a única coisa que me preocupa um pouco é essa coisa de você tem que mudar a sua interpretação. Não, nem sempre é possível, porque nós temos um histórico, uma carga pesadíssima aí. Você nunca vai apagar. Que a gente não consegue apagar. Você nunca vai apagar. Eu acho que essa questão, de maneira alguma, ela está ligada à tecnologia. A tecnologia, ela caminha paralela a esse processo, né? Quando você fala assim, as pessoas estão se fechando por causa do medo. Existe um medo na sociedade que vem crescendo, que é um outro tema, questões da violência e tudo mais, e a partir daí as pessoas foram se isolando. Inclusive aquelas que não usam tablets, computadores, elas estão evitando pessoas, estão evitando reuniões, estão evitando situações. Numa situação em que você evita ter em casa um computador, uma TV que pega 100 e poucos canais, acaba te ajudando no conforto. Mas eu não posso dizer simplesmente que o conforto está fazendo as pessoas se isolarem das outras. Quando a gente sentava na calçada, e eu passei por isso várias vezes assim, para bater papo com os vizinhos, nós não tínhamos o menor receio que ia passar alguém correndo e ia roubar alguém, ou coisa parecida. Então era muito mais fácil. As pessoas saíam mais de casa. Hoje o medo levou a isso. A questão do equipamento, da tecnologia, está sendo mal usado, está tendo exageros. E até gera felicidade quando é muito bem usado. Sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta. Agora, voltando em cima do que o Sig colocou, sem dúvida, o problema da felicidade não está em ter coisas, deixar de ter coisas, e em você ter que seguir regras sociais que são colocadas. O problema da felicidade está em você se sentir muito bem no mundo em que você está inserido, né? Eu gostaria de recomendar para quem está assistindo na internet, ou quem está com o computador do lado, se puder entrar lá no YouTube e procurar um mineiro, um músico chamado Marcelo Genesi. Tem uma música lá chamada Felicidade. Vale a pena ouvir a letra dessa música, e vem inclusive o clipe dessa música, em que ele vai tentar mostrar a felicidade a partir simplesmente de estar vivendo junto com as pessoas à sua volta, né? Aproveitar as oportunidades e interpretar essas oportunidades. Chico Buarque de Holanda, na música Pedaço de Mim, ele fala: a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Às vezes a gente se esquece que a questão toda da felicidade é eu tenho que ser feliz onde eu estou, né? Quer dizer, e não simplesmente voltar. Eu sou extremamente saudosista. Eu também. Tenho a minha coleção de LPs enormes lá. Eu não. Acabei de mandar fazer um fogão a lenha na minha casa. Então, a questão de saudade eu tenho. Mas a felicidade, ela vai ser atingida no mundo que está aqui, né? O Rubem Alves tem um texto que ele fala que todo porta-retrato é um túmulo. E a gente guarda as lembranças do passado. São importantíssimas, porque elas nos alimentam para agir no presente e no futuro. A questão é ser feliz, é buscar em você uma forma mais leve de poder estar convivendo e não se deixar ser tão influenciado. Há 60 anos atrás as pessoas também se sentiam influenciadas. Realmente a gente tem visto, ocupando as ruas, pessoas protestando contra a corrupção e os desmandos da política. De que forma que a gente pode relacionar a indignação com a felicidade ou a infelicidade? A gente pode dizer, por exemplo, que essas pessoas estão transferindo para a política as suas frustrações pessoais? Ou também a gente pode dizer que a reação dessas pessoas revela que estão buscando uma felicidade comunitária, se é que isso é possível? Me parece que há um mix disso tudo, né? Lógico que existem preocupações políticas e as pessoas infelizes com algumas coisas estão questionando. Até aí me parece que está tudo muito objetivo e acho bom que isso vá caminhando. Agora, o que realmente as pessoas estão querendo, elas ainda não sabem. Às vezes a gente sabe de onde a gente quer fugir, né? Assim, eu sei que eu quero sair dessa vida, que essa vida não está boa. Aonde nós vamos chegar, eu não sei. Agora, é bom acreditar, como o Sig falou, é bom acreditar que aonde eu vou chegar vai ser melhor do que aonde eu estou, em termos de comunidade. Agora, vamos lembrar que a felicidade é individual, né? Então, por mais que eu fale assim, não, a felicidade do povo, né? A felicidade da torcida daquele time, a felicidade do fã-clube de determinada banda, tá, existe essa felicidade, mas a felicidade em si, ela está naquilo que você acredita e se você está no caminho daquilo que você acredita. Se você está no caminho daquilo que você acredita, quer no aspecto
religioso, quer no aspecto financeiro, quer no aspecto dos relacionamentos que você está vivendo, pô, isso me faz muito feliz, né? Essa trajetória indo em direção a alguma coisa me faz feliz. A questão não está exatamente em alcançar a coisa, mas em eu estar em trajetória. O que me preocupa muito, os jovens de hoje, quando eu falo jovens, eu não estou falando só dos muito novinhos, não, eles acreditam menos no futuro, eles têm mais medo do futuro, a partir daí parece que eles são menos felizes.